Vamos competir com a outra arena lá. Opa, o pessoal aí do fundão é games. Vocês? Ah, eu pensei que vocês fossem, tipo assim, eu vou sentar aqui porque de repente tá mais vazio, mas legal saber que vocês estão na área de games, tá? Oh, que honra! Vixe Maria! Aí é bom demais. Estão me ouvindo? Eu tenho que impostar mais a voz, porque tá certo? Gente, vocês estão vendo que tem um QR Code aí. Esse QR Code é só para o nosso bate-papo, tá? Só quem tem acesso são vocês. Assim vocês ficam mais disponíveis caso vocês queiram me fazer pergunta. Eu leio. Caso vocês queiram fazer... É uma coisa mais interativa. E a gente também não precisa acabar... Quanto tempo eu tenho? 1 hora? Uma hora já dá para eu esgotar vocês pra caramba, mas também dá para tirar bastante perguntas, entendeu? Então vamos lá, vocês usem esse canal. Ele é muito provável que depois eu desative, mas eu vou avisar, eu não vou acabar com o grupo assim, tipo, você entra e cadê a Luciana? Já foi embora. Porque as perguntas às vezes acabam acontecendo ao longo do tempo, tá? Então, todo mundo já deu essa escaneada. Beleza aí, né? Eu tô com meu celular aqui, então caso vocês tenham alguma pergunta, vocês já podem entrar. Gente, eu tô felizona, tá cheio. Eu fico feliz que psicologia esteja... vamos já utilizar aí o nosso... Quem é jogador, coloca player, jogador. Quem é psicólogo, coloca psicólogo aí no grupo. Já para obrigar a galera a entrar no grupo. Só para eu saber qual é o público que eu estou conversando, tá? Ou se vocês são interessados e querem saber fofoca da PEN. Que Penzete tem no Brasil inteiro, né? Então é isso. Se vocês puderem colocar no grupo, se vocês são jogadores ou psicólogos ou qualquer outro perfil, ou donos de org e querem ver como é que a psicologia funciona, eu também tenho visto isso bastante, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar no grupo de preferência, né? Porque senão... Espera aí. Gente, por que Só um minuto que eu vou fazer aqui fazer um teste. Vamos lá, gente. Eu tenho que me achar aqui, né? De preferência. Mas eu estava no Wi-Fi do hotel. Coloca. Então vamos lá, gente. Então tá bom. Eu vou me apresentar. Essa foto já está meio antiga. É bom porque a gente já esgotou essa foto. Toda vez que eu troco de óculos, eu faço o Media Day, sabe? Então, eu sou Luciana Nunes, sou psicóloga do esporte já há muito tempo, sou jurássica. Eu estou desde 2016 com esportes eletrônicos. Na verdade, desde 2018, integral, somente para esportes eletrônicos, tá? Então, para dar uma validação nessa questão de psicologia do esporte, eu tenho mais de 20 anos em esportes tradicionais. Nos Jogos Olímpicos eu entrei com 5 atletas, 3 medalhistas olímpicos. E em Tóquio 2020 eu entrei com uma atleta, uma medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. Isso para dizer que a psicologia funciona, né? Isso para dizer que a psicologia faz o diferencial e traz a medalha, traz o troféu. E foi incrível porque
Depois, só para vocês entenderem como eu acabei entrando. Entrou? Agora sim. Uau! Player, pro player, game designer. Já vou usar vocês, sou psicóloga. Então, o cenário inteiro está aqui, ótimo. Vocês representam basicamente o cenário, tá? Quando eu entrei no esportes eletrônicos, eu entrei em 2016 com uma indicação de um agente de futebol, porque futebol e esportes eletrônicos está muito relacionado. É uma coisa incrível. E um agente que era amigo meu, porque eu já trabalhei com futebol, ele chegou e falou assim: Lu, eu tenho um jogador que precisa, tá precisando de uma ajudinha sua. Aí eu pensei, opa, vamos ver. Pensei que fosse jogador de futebol. Eu falei, mas o que que é? Não, ele ganhou uma vaga para o Mundial e ele tem problema com multidão. Aí eu, putz, grila, jogador de futebol com problema de multidão é um problema, né? E aí, quando eu fui ver no Skype, na época, ele não tinha cara de jogador de futebol. Ele jogava PES, que hoje é o eFootball. E aí eu pensei, esportes eletrônicos encontrou a psicologia. Então, fiz um trabalho com ele de sensibilização para ele poder enfrentar a multidão na China. E, no final das contas, ele se deu bem, tá? Iniciamos e eu entreguei um trabalho e resultado. E aí eu pensei, opa, se esportes eletrônicos descobriu, eu vou aonde que eu gosto. Quem é que é da família do FPS? Quem é da família do LOL? Porque o LOL é uma religião por si só. LOL não é outra modalidade. FPS a gente tem CSGO, a gente tem Free Fire, a gente tem milhões de FPS. Mas LOL é uma religião aqui no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre psicologia do esporte, tá? Esse daqui é uma foto da final do CBLOL que teve há uns 2 meses atrás, se eu não estou enganada. Vocês podem perceber que eu sou aquela de camiseta vermelha, vocês podem me perceber ali. Estou brincando, eu estava presente nessa final com 2 jogadores individuais da Loud. Então, não é tão difícil saber se eu vim da Penha. Eu pulei a minha introdução de psicologia do esporte. Quando eu entrei na psicologia do esporte, que é esportes eletrônicos, eu entrei na Imperial. Entrei primeiro com a LG, com a Luminosity. Estou indo lá atrás. Entrei com a LG Luminosity, com as feras, que vocês vão ver. Depois eu saí da LG, a LG acabou, né? Não saí, acabou. Entrei na Imperial. Depois da Imperial, entrei na PEN Gaming. E na PEN Gaming eu fiz a festa lá dentro. E aí depois eu fui para o Fluxo. E já estou negociando para 2023, voltarei ao CBLOL. Mas vamos ver, né? Vocês me pagaram o que eu quero. Então, qual é a diferença? Eu trabalho com orgs, eu trabalho com equipes, mas eu também tenho meus jogadores individuais. Então, isso é uma coisa que é muito legal do psicólogo do esporte. A gente tem a possibilidade de ter esse trabalho junto com a org, e aí está muito relacionado com a visão que eles querem passar, da forma colaborativa. E eu gosto muito de trabalhar em org, porque você veste a camisa. Aí você veste, você é penzete. Você veste, você é imperadora. Você veste a camisa e você é time. Esse que é o grande barato. E você entra no Twitter, você vai lá nas tretas, a gente vai na torcida. E é isso que a gente gosta. A gente gosta de ir para um ginásio em Ibirapuera com 12 mil pessoas, com 12 mil ingressos vendidos em 1 hora, e você vê a sua equipe ganhar. Não era a minha equipe, mas eu vi 2 jogadores meus ganharem. Então, essa emoção não é só do jogador, essa emoção é de toda a staff que participa dela, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, já apresentando também os jogadores com que eu passei. Essa foi a minha passagem na LG, foi a última
A última, porque no final saiu o Lucas, depois entrou o Phelps, depois entrou o Schultz, eu peguei toda essa linha. Mas esse foi a base da LG. E vocês vão ver que, basicamente, o Rene, esse segundo, está no MIBR, o Chilega está no Case, do Casemiro em Madrid, Boltz está no Last Dance da Imperial, o Nex saiu agora, estava no... Estava onde? Estava no plano! Ainda tive que dar uma sacaneada no Nex, né? Porque depois daquele que ele fez do plano, a gente tinha que voltar. O Nex saiu, mas está na PEN no banco, e o Zac está em Novizeta. Está na Novizeta, é o coach. E isso eu falo porque a psicologia, da mesma forma como a gente está acostumado do psicólogo, da psicóloga junto, presencialmente, mas todo o trabalho que eu fiz com a LG, todo o trabalho foi remoto. A gente só se encontrava nas competições, era muito chique a gente falava assim, então tá bom, então amanhã a gente se encontra em Paris, era chique pra caramba. Então tá bom, amanhã eu chego em Los Angeles, era muito chique. Então, no meu contrato, eu tinha que eu participava e outra coisa, na verdade, a LG, eu era paga pelos jogadores. Eu não era paga pela Luminosity. O Steve, que é o dono, que era o CEO da Luminosity, ainda está com o rombo aberto no meu bolso. Entendeu? Mas quem me pagava mensalmente eram os jogadores. Então, quando a gente ganhava vaga, eles me colocavam como sexto player. Então, eu ia 0,800 para eles, eu ia com a equipe, mas funcionava. Então, o trabalho feito com a LG, eles estavam na Califórnia, eu estava no Rio de Janeiro, foi todo feito remotamente. Eu só ia nas competições, só não, né? Que é um outro trabalho completamente à parte. O trabalho com a Imperial também foi um trabalho remoto, mesmo que a gente estivesse próximo, porque já estava no momento da pandemia, tá? E se vocês vão ver que essa line-up, para quem entende de CSGO, é uma line-up muito forte. Então, a gente tinha grandes jogadores, com um objetivo muito pequeno, que era ganhar a porcaria do CBCS, que era um campeonato nacional aqui do Brasil. Aí eu falei assim, cara, ganhar esse CBCS é muito fácil. Vamos criar um desafio aí, né? Porque o psicólogo precisa equilibrar. Aí eu falei assim, vamos ganhar o CBCS invictos em todos os mapas, em todas as séries. Foi o que a gente fez. A gente ganhou o CBCS invictos de todos os mapas, em todas as séries, até o final. Então, o trabalho foi feito com o feríssimo Caio, que é o ZQK, Showtime, quem não gosta do Showtime não é meu amigo, já vou logo avisando. E o Del, e o Fênix também, o Lincoln, a DR, que está no 00 Nation agora, e o Link agora é o amuleto de sorte do Last Dance. Quem torce pro Last Dance no Major? Todo mundo, né, cara? Quem não torcer não ama o Fallen, então já era. Dá um headshot aí e apaga. Aí depois, quando eu saí, eu pedi para sair da Imperial, no dia seguinte, o pessoal do CSGO me pede, eu acho que o próximo, aí essa equipe do CSGO da PEN, o Bruno me chamou no dia seguinte, Lua, você está negociando com alguém? Porque eu tinha saído, eu tinha pedido demissão da Imperial, né? Aí eu falei assim, não, acabei de pedir demissão, eu estava querendo, assim, não estava negociando, ele achou que eu estava negociando com alguém. Aí eu entrei literalmente no dia seguinte para o CSGO da PEN. Com o CSGO da PEN, nós saímos de 177 do mundo da HLTV e nós fomos para o 24º com a posição do Major. Foi a primeira vez que a PEN Gaming entrou e conseguiu a vaga no Major e é o meu grande desafio desse, tá? Então eu entrei no CSGO, pô, maior sucesso, né? Maior sucesso, a gente voando, ganhando pra caramba. Aí vai que a galera fala, Lu, precisamos de alguém no LOL. Eu assim, não, LOL não dá, cara. Putz, aquele poderzinho girando, aquele martelinho. Aí eu falei assim, eu sou daquela do CSGO que mata
e ainda atira no boneco morto no chão. Porque isso impacta o adversário. O Chilega, eu e o Steel. Eu e o Steel somos assim, a gente mata o boneco e a gente ainda fica assim. Entendeu? Por quê? Ou então, chega com a faquinha atrás e a gente faz aquela facada. Porque isso tudo são estratégicas de jogo que impactam emocionalmente o jogador. Então, eu não estou nem aí. A gente vai, vamos na fé. Mas com o LoL, eu não conhecia League of Legends. Eu sou muito nerd e eu precisei estudar o LoL para saber exatamente como é que eu ia entrar. Então, eu falei... Aí, quando eu vi que o Eric estava me enchendo o saco, eu falei, porra, os termos? Eu falei assim, vou ter que pegar essa porcaria, né? Aí eu comecei a estudar o LoL e comecei a ver por que aquela line-up que é essa line-up Gold Tree, não conseguia, eles estavam lavando azulejos da piscina, lá no fim estavam em 7º lugar no CBLOL quando eu entrei. Aí eu falei assim, bem, então eu topo, mas eu quero falar com o TT primeiro. Porque se o BRTT não topar, também não vou gastar meu tempo, sabe como é que é? Se ele não quiser, dane-se, não quero também. Só fofoquinha de bastidores. Cara, aí eu me deu o contato do TT, passei mensagem para ele me respondeu. 2 semanas o homem lá, para me dar uma data. E eu vendo todo final de semana a PEN perdendo. Aí eu falei assim, que coisa feia, né? Eu vendo o terror acontecer, mas se o homem não me dá ok, eu não ia começar. Aí marcou quarta-feira, 9 horas da manhã, os meus neurônios nem estavam acordados, porque para quem trabalha com game e com fuso horário, 9 da manhã é muito cedo. Mas se era o horário do homem, eu falei, topo, vamos, tô acordadona, vamos lá. E foi uma conversa ótima. No final das contas, ele batia muito com o que eu queria também. E eu falei assim, então vamos ganhar essa porcaria. E aí foi quando a gente começou a trabalhar. E muito no início da PEN, quando eu entrei, como eu não conhecia eles individualmente, eu falei, tá gravando isso? Não. Eu falei, gente, vamos jogar LOLzinho. A gente está no início aqui desse jogo, a gente tem mais dois finais de semana para perder. Vamos jogar LOLzinho, vamos brincar, não estou nem aí se 2-0, 2-1, essa frescura toda. Isso aí não tem nada, não tem importância alguma para mim. Perdemos o primeiro final de semana, não, ganhamos sei lá como é que foi. Não me importava aquele início. E aí eu comecei a trabalhar, a gente fez modificações dentro da org, dentro do LoL, e no final das contas a gente entrou num crescente que ninguém freou a gente. Acabamos ganhando o CBLOL, fomos para o MSI, perdemos o segundo split por um erro, acontece, e aí teve o desbande geral e eu fui na leve e vida que segue. Mas foi uma jornada sensacional e somos amigos até hoje. Quem é que viu a música nova do TT? Ninguém viu? Acessem, tá show. Então, aí quando a gente perdeu no segundo split, aí eu pensei, pô, tô entediada aqui, né? Porque todo mundo parou. Vou entrar pro CBLOL Academy, porque no primeiro split, o CBLOL Academy não entrou nos playoffs. Aí eu pensei, poxa, PEN Gaming tem que entrar nos playoffs, né? Vamos pegar essa porcaria. Aí eu entrei e falei, o objetivo aqui é entrar nos playoffs. Aí a gente entrou. Aí eu pensei, já que a gente está nos playoffs, que tal ganhar esse campeonato? E no final das contas foi um campeonataço e nós chegamos em segundo lugar, perdemos do Flamengo, que estava muito bem, porque geralmente o melhor ganha. E o Flamengo estava melhor do que a gente. Mas a gente fez uma jornada para a gente muito boa. E eu fiz uma mudança nessa equipe que eles tinham 10 jogadores na Academy. E eu falei, eu não jogo com reserva, eu quero 5 jogadores. Não me importa quem são, o coach me escolhe 5 jogadores. Eu não trabalho com reserva. E a gente parou a line-up da Academy
Quando a gente para, o treinamento começa a dar certo e veio o vice-campeonato da PEN. A PEN não trabalha mais também com... São todos os garotos que estão aqui, que estão todos liberados esse ano, eu acho. E aí, esse foi a coisa. E aí, depois que eu saí da PEN, fui enveredar, porque emocionalmente eu estava completamente envolvida com a PEN, né? Eu vivenciei os penzetes e principalmente os jogadores. Tanto é que no primeiro CBLOL, quando eu estava fora, eu não trabalhei com CBLOL, na verdade eu estudei o CBLOL, né? Estudei o CBLOL na China, porque eu precisava entender por que a gente perde tanto da Ásia. E eu descobri o segredo. Mas obviamente que eu não vou contar para vocês, porque eu quero ganhar o próximo CBLOL. Então, no primeiro split, o robô ficou fora dos playoffs. Um dos jogadores que nunca ficou fora dos playoffs. E eu falei assim, Robs, que isso, cara? Tu fora dos playoffs? Assim, não estou entendendo nada. E foi um caos, eles estavam na Loud já. Segundo split, voltou, eles não voltaram bem. O robô falou, Lu, quero ser seu jogador individual. E aí eu entrei com o robô e o Tim. Obviamente que vocês devem ter imaginado, porque eu só finalizei um trabalho que a gente começou na PEN. E aí eles foram muito bem. E nisso eu entrei com o Fluxo, com o Free Fire, né? E também foi um trabalho super legal, mas eu sou uma mulher que eu gosto de fazer o que eu gosto. E o que eu amo é CSGO. O que eu amo é LOL agora, porque agora não é uma questão de amar, agora eu quero ganhar. A força do ódio, eu quero ganhar mais um split. Mas não é nada contra o Free Fire, mas é só porque eu não me identifiquei tanto com a modalidade. Mas, em compensação, crias que, na verdade, o mobile tiveram a melhor colocação em 2021 que eles já tiveram. Então, fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho, mas aí chegou uma hora e falou assim, não estou mais afim. O pessoal do Free Fire quase me matou no Twitter, mas não dá para agradar todo mundo. Ou eu agrado o mundo do Twitter, ou eu me agrado. Então, eu prefiro me agradar, tá? Aí eu saí do Fluxo, e esse segundo semestre, que eu chamo segundo split, eu fiquei só com jogadores individuais e com os projetos individuais. Essa foto é para dizer que psicólogo do esporte, ele não é o psicólogo tradicional que você tem consulta terça-feira às 4 horas da tarde. O psicólogo do esporte, ele está junto e misturado. Então, cara, quando eu ia para o Fluxo, eu passava o final de semana lá na GH, só não dormia lá. Era do café da manhã até o churrasquinho da noite, entendeu? Quando eu viajava com os garotos, do café, era 24 horas, entendeu? Então, o psicólogo do esporte, ele não tira o chapéu, ele é o tempo inteiro psicólogo do esporte. E isso é uma coisa muito importante, porque a relação com o jogador precisa ser 100% profissional. Então, se você tem um jogador que ele é uma referência na modalidade como o BRTT, ou você consegue olhar para o TT como uma pessoa Felipe, ou você não consegue trabalhar como psicólogo. Entendeu? Então, e eu trabalho muitíssimo junto, eu estou gorda pra caramba nessa foto que foi pós-pandemia, né? Uma paciência, a foto que tem, né? Junto com os coaches, com os técnicos. Eu digo que eu preciso ser o braço direito. O coach ainda manda, mas eu preciso estar do lado do coach. Se o coach não gosta do trabalho da psicologia, nem gasta o seu tempo, nem fica na modalidade na org. Parte para outra. Então, eu me dou super bem. Eu não sei como é que eu não sou madrinha de todos os filhos que nascem, né? Mas o Bruno já teve filho. Pô, daí eu tenho a grande vantagem de você estar algum tempo no cenário com esses mega jogadores é que eu falei assim, gente, eu não comprei ticket para o Major. Eu não comprei e eu não vou comprar.
porque eu quero que apareça na minha mesa um ticket. Eu não quero saber quem que vai me dar. Passei para meus jogadores. Eu mereço estar aí. Então, eu não quero saber. Eu quero. E aí, anteontem apareceu um ticketzinho no meu e-mail. Aí eu falei assim, gostei. Tá? Mas por quê? Porque transcende o lado profissional. Vocês entendem a diferença? O psicólogo do esporte precisa ser 100% psicólogo do esporte o tempo inteiro. Em compensação, a gente precisa ser próximo o suficiente para a gente se considerar amigos. Você entende a diferença? Existe um limiar muito grande quando o psicólogo precisa ser duro. Eu sou muito dura, né? Eu já tive um apelido de bruxa chamado Leste. Eu já tive vários apelidos não tão legais. Vários memes também. Eu morro de rir. Eu juro por Deus que eu morro de rir. Eu não acho que isso seja ruim. Mas isso mostra o quanto que eu sou não má. Eu preciso ser quem eu preciso ser para eles serem os melhores jogadores que eles podem ser. Tá? Agora, a única certeza que eu tenho, o pessoal fala, Lu, você é boa demais. Aí eu falo assim, não, eu tenho jogadores excelentes demais. Eu jamais conseguiria o que eu consegui sem os jogadores que eu já tive. Então, isso é uma coisa que é muito importante. O psicólogo precisa se desprender da ideia de que é ele que entrega resultado. Ele não entrega resultado. A gente ajuda a levantar troféu. Agora, sem a gente, a org vai ficar no topo da tabela, vai para os playoffs, vai ganhar vice-campeonato, mas não vai. Muitas das vezes, o que a gente faz é ajudar a levantar o troféu, ganhar vaga no Major. Esse que é o papel do psicólogo, alto desempenho. Então, é o que eu sempre falo, que a diferença da psicologia do esporte de alto desempenho é entrega de resultados. Se a gente falar que as orgs estão preocupadas na qualidade de estado emocional dos jogadores, eu diria que sim, eles estão, porque eles são politicamente corretos. Mas, na verdade, o que eles querem é ganhar a liga. Então, mas que para ganhar a liga, eu tenho que ter jogadores emocionalmente bem. Então, a gente está fazendo efetivamente o que todo mundo quer. Jogadores felizes. Na Imperial, eu falava muito com o Felipe, que é o dono da org. Eu falei assim, cara, eles não estão felizes. Aí ele fala assim, Lu, que mania que você tem de que todo jogador tem que ser feliz o tempo inteiro? Aí eu falei assim, não, eu só quero que, porque eles felizes, eles vão jogar melhor, entendeu? Eles estavam fazendo um bootcamp que não estava sendo legal. Aí a gente arrumou, a gente trocou as coisas, e aí o Felipe assim, Lu, agora, você está feliz? Porque se você estiver feliz, tá bom, entendeu? E a minha relação com o Felipe é uma relação muito boa, muito querida. Tanto é que o Felipe acompanhou a PEN no Major, e ele me ligou e falou assim, Lu, vem pra cá. Eu falei assim, cara, não dá, eu pago sua passagem, porque para ele, o negócio dele é assim, eu pago a passagem. Eu falei assim, não é bem assim. Então, eu queria mostrar para vocês mais ou menos como que a psicologia trabalha, tá? A psicologia, ela entra em algumas áreas, que é na formação de equipe, motivação e concentração do jogador, inteligência emocional, e o Fallen fala muito sobre isso, autoconfiança, que é o tal da confiança que o jogador entra. Eu vou passar e depois, se vocês tiverem perguntas, eu respondo. Existem técnicas que o psicólogo precisa ser hábil a treinar os jogadores. Então, fazer com que ele queira participar e seja treinado. Entendeu? Porque são duas coisas completamente diferentes. A gente tem controle de atenção, é uma técnica, objetivos, self-talk, é esse discurso que o jogador tem dentro dele, relaxamento e representação mental, isso é uma das coisas que é muito importante. Isso são técnicas que o psicólogo, a psicóloga, precisa ensinar o jogador, tá?
fora do game, nós temos um que é muito sério, que é de habilidade de resolução de conflitos. Jogadores e, às vezes, as orgs, eles não têm capacidade de resolver conflitos. E eu vou dar essa apresentação para quem estiver no grupo, tá? Eu vou passar, só para vocês não precisarem ficar tirando foto de coisa. Por exemplo, você tem 2 jogadores que se odiavam numa org anterior, e aí estão jogando agora. Vamos ter que fazer as pazes, gente, porque não dá para jogar brigado. Então, resolução de conflito não é uma coisa só de agora. É de uma história quando você pega pro players, tá? Burnout, que é o estresse que a gente precisa saber trabalhar o preventivo. Comunicação fora do jogo e dentro do jogo. Uma das coisas que eu mais faço é cozinhar ouvindo áudio de jogo. Acabou, por exemplo, acabou o CBLOL, aí o manager já me mandava o áudio da comunicação, porque às vezes eu não estava, eu só estava entre os mapas. Então eu precisava saber como é que eles se comunicavam. No TS, no Counter-Strike ou no Discord do Free Fire, eu estava sempre na comunicação. Mas comunicação eu faço avaliação e retorno e a gente treina os jogadores. Relações interpessoais, porque eu digo, não é só jogador com jogador, é a namorada do jogador, gente. Namorada do jogador tem um impacto incrível na vida do jogador. Então, eu já fiz terapia de casal. Junta, chama a namorada, vamos resolver essa porcaria, porque é só pra... Eu só quero jogar o campeonato bem, entendeu? Quero ficar com isso na minha cabeça. Chama, aí faz 2, a gente faz sessões, terapia de casal. Eu faço. Tudo em prol do jogo, né? E dentro do campeonato, o que eu vejo? Dentro do campeonato, existe uma coisa que se chama desempenho coletivo. Eu não estou preocupada quem vai ser o MVP. MVP é uma consequência de onde a pessoa está, daquele ace que ele vai fazer, daquele, sei lá, dragão dos infernos, sei lá, aquela porcaria que ele vai catar. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu só sei que é uma situação que é consequência do jogo em si. Mas quem é que joga? É o desempenho coletivo. Eu só tenho interesse em desempenho coletivo. Só desempenhando coletivamente como a equipe ganha. Tá? Alertas e crenças me preocupa um pouco quando chega um jogador com 3 terços, 1 terço em cada lado da tela, outro terço no teclado. Eu falo, gente, Nossa Senhora, e o homem lá de cima tem coisas mais importantes para se preocupar do que ganhar um jogo. No dia que a gente tiver acabar com a desigualdade social e acabar com a fome, aí a gente pode pedir ajuda lá de cima. Mas todas as crenças que impactam o jogador, eu trabalho nelas. Eu preciso de um jogador confiante, em vez de um jogador que coloca a força dele num boneco, num terço, num café, entendeu? O diálogo tóxico é quando os jogadores resolvem se odiar, e eu não deixo, ou quando o coach também dá um retorno completamente fora de si. Então, isso também eu não deixo acontecer. E análise da derrota e da vitória. A análise da vitória eu posso deixar para o dia seguinte. A análise da derrota eu faço logo após o jogo. Ah, mas Lu, eles não estão bem. Eu não estou nem aí se eles não estão bem. Eles entram agora e a gente vai fazer a análise do jogo. Ah, mas eles saíram. Manda voltar. Eu tive um jogador que ele era CPT, capitão, e depois da derrota ele não queria falar comigo. Eu falei assim, eu não estou preocupada se você quer ou não. Alguém chama ele para vir falar comigo. Não quer? Bati na portinha do quarto dele e falei, estou te esperando lá embaixo, a gente vai fazer análise dessas quedas horrorosas. E aí, não falo quedas horrorosas, mas eu falo, a gente vai fazer análise das quedas. Aí eu acho que ele ficou meio que tipo, aí desceu. E aí ele falou assim, olha,
Acabou o jogo, eu quero todo mundo conversando e não é para criticar o outro. A gente vai ver o que deu de errado, a gente vai anotar e a gente vai melhorar, porque na próxima vez, é esse o nosso dever de casa, é entender o que a gente errou para depois a gente jogar melhor. E é assim como se ganha campeonato. Por isso que eu não me preocupo com o início da tabela. Início da tabela, dane-se. Pode errar à vontade. Não tô nem aí. Quando a gente engrena, a gente consegue ter o desempenho que a gente quer, porque o erro vira aprendizado, tá? Então, é basicamente... Então, tudo que está envolvido com o jogador é campo da psicologia do esporte. Por isso que a gente tem que se dar bem com o CEO da empresa, da org. A gente tem que se dar bem com o coach. A gente tem que se dar bem com o pessoal do marketing, que vai marcar Media Day. Aí eu não quero fazer. Eu falei, gente, não tem que querer, cara. Tu assinou um contrato, Media Day é Media Day. Ou você acha que o seu dinheiro aparece, brota na sua conta de onde? Do patrocinador, né? Então, vamos agradar o patrocinador nessas horas. Então, basicamente, eu desmistifico os compromissos. Precisa ser feito, precisa ser feito. Tem contrato. Eu tive um jogador que ele era muito, muito, muito foda, muito bom mesmo. E aí, ele não fazia o que estava escrito no contrato. Aí eu falei assim, eu falei para o coach, me dá o contrato do fulano de tal. Aí eu li o contrato, aí eu já entrei e falei assim, olha, você está ciente que você está em breach de contrato, que você está quebrando o contrato e você tem uma multa de sei lá quantos $1000? Aí você, ou você está aqui na hora do treino, ou você está aqui na hora que tem que acontecer, ou a gente eu vou reportar. Então, eu sou a Mar. Em compensação, se está todo mundo treinando no horário, todo mundo fazendo tudo que tem que fazer, o patrocinador fica feliz, o coach fica feliz, a psicóloga feliz, é uma maravilha. Eu adoraria não brigar com ninguém, mas se eu tiver que brigar, eu brigo. Então, tudo está relacionado com o jogador, tá? E aí vem as perguntas, porque eu sabia que as perguntas são sempre muito mais interessantes do que esse meu blá, blá, blá. Isso daqui eu vou passar para vocês em PDF. Vocês têm alguma pergunta? Eu estou aqui berrando, gente. Quem pegar o microfone vai ter que berrar. Ou passa no grupo. Quer saber fofoca da PEN? Não dou! Porque depois os penzetes vão me matar. Estou brincando. Então, o que vocês gostariam? Agora é a hora mesmo. Eu falo o que eu posso falar. Se eu não puder falar, obviamente que eu não falo. Mas eu falo o que vocês acharem melhor. Como foi trabalhar com Jero e com Lucy? Culturas... O Jero e o Lucy são coreanos, né? Primeiro, eu amo o Jero e o Jero me ama. Essa é a verdade. Temos diferenças de idade? Temos. Ele é coreano e eu sou brasileira? Somos. Eu sou muito mais velha que ele, sou. Mas a gente se ama. O Jero me ensinou LOL. O Jero foi uma pessoa... O que deu certo na PEN? O que deu certo na PEN foi que eu falei, tira esse Nova daqui, pelo amor de Deus. O head coach da PEN, o cara não rolava. Ele não funcionava. Ele se vendeu muito bem para a PEN. E eu falei assim, vem cá, quem é que contratou esse cara? Eu falei assim, não, esse cara está me tiltando, está tiltando todo mundo. Vamos botar para fora. Vamos fazer uma reunião. Eu falei assim, não, eu já tomei a decisão. O meu voto é ele fora. Alguém tem voto contra? Aí eu falei assim, gente, se não está funcionando, e eu entrei muito em cima do laço. Então, na verdade, a gente fez uma reunião e a gente acabou afastando Nova, que foi para a Academy. E aí ficamos. E eu falei com o John. Eu falei assim, John, você não vai estar sozinho. Eu sou jurássica. Então, você é coach novo. Eu vou te apoiar no que você precisar. Eu não vou te deixar só. E aí foi, nós três, eu, o John e o Jero, nós três trabalhávamos muito juntos.
eles sabiam muito de LOL. O Diego sabe muito de LOL. O Diego basicamente ensinou o Tim a ele jogar isso tudo que ele joga. E, na verdade, eu ficava mediando as coisas. Ao ponto, eu assisti os treinos, né? E o TT ficava... Eu entrava no início, falava lá, lelé, a gente fala inglês, né? Quem quiser trabalhar com Tier 1, que aprenda bem inglês, porque coreano veio para ficar, entendeu? E aí eu falava em inglês, depois eu tinha que falar em português para ver se o Kaká entendeu direito. E aí eles começavam a treinar e eu entrava entre os mapas, ouvia o treino e às vezes eu entrava. E aí quando eu entrava, o TT falava sempre assim, nossa, essa mulher do nada brota. E era isso. No momento em que eu achava pertinente, eu brotava. Então, o nível e a capacidade de observação do psicólogo ele é muito importante. Porque como que você vai intervir se você não sabe aonde? Você tem que saber aonde que está o erro. Por exemplo, eu tenho uma org que eu estou negociando para 2023. Eu já sei onde é que eles erraram. Já sei. Você entende? Então, o psicólogo ele precisa entender o que deu de errado e sugerir as mudanças. A org e a equipe vão fazer ou não. Depende do seu poder de persuasão. Fala. Como é que você sabe o que deu de errado sem ter visto, só vendo o jogo? Ou você tem acesso à comunicação interna, só assistindo o jogo? Da onde que vem esse insight? É por isso que eu digo que você tem que estudar o jogo. Eu não jogo nada de LOL. Nada. E a galera sabe, o robô vive me sacaneando, que eu não entendo nada de LOL. Mas o garoto vai ser top laner da premiação desse ano, sem a menor dúvida, tá? O robô leva o prêmio desse ano e não vai ser à toa, tá? Você tem que estudar. O LOL, assim como o CSGO, por exemplo, eu jogo CS. Eu não jogo CS. Você acha que eu vou jogar CS? Com os meus jogadores? Eu jogo o Inferno CT só. TR eu não jogo. Eu fico lá e eu ainda falo, eu quero que vocês comprem uma Alper para mim e eu fico só na posicionada. Eu quero jogar com eles e que eles me carreguem. Afinal, estou jogando com pro player, gente. Se eles não me carregarem, eu vou jogar com quem? Entendeu? Agora, só jogo Inferninho CT. O único que eu sei me movimentar bem, essa é a verdade. De resto, eu fico grudadinha no pixel ali com uma Alper, qualquer um mata, tá? Eu não sei LOL, então eu tive que estudar LOL. Eu não sabia Free Fire. Todo mundo conhece Free Fire, mas você tem que saber o que do Free Fire interfere ou por que aqueles jogadores não conseguem ter desempenho. O LoL ele tem vários objetivos, ele tem várias regrinhas, ele tem várias formas de chegar com os champs fortes até o final. Aí você assiste o jogo. O que está acontecendo? Por exemplo, com um robô no início desse split. Ele estava querendo levar a Loud pelas costas. Eu falei assim, cara, você é bom, mas você não é essa peteca toda. Você não vai conseguir levar a Loud sozinha. Você vai ter que dividir com os amiguinhos. Então, coloca o Croc para jogar, coloca aquele Drave que jogou, não sei nem qual é o nome daquele outro, que eu não trabalhei com ele, mas você precisa de 5 jogadores vivos para jogar. Agora, eu, por exemplo, vou dar uns erros assim. A Imperial, tanto a PEN também, no CSGO, eles tinham os apagões, que eles chamavam. Ficavam, às vezes, 15 rounds sem pontuar nada. O que isso acontece? Por que isso acontece? Você tem que saber. A gente não fala de tática, mas a gente precisa entender que passou de 5 pontos no CSGO sem pontuar, a gente pede pausa. Entendeu? Então, tem certas coisas que você precisa estudar no jogo. Por exemplo, uma coisa,
psicólogo precisa gostar de matemática. Free Fire, no mobile, eu vi que o pessoal do Fluxo não sabia jogar Purgatório. Aí, não sou eu que vou ensinar Purgatório, eu só sei que estava uma merda. E aí eu cheguei pro Bruno, pro Jefferson e falei assim, cara, ó, precisa disso, eles não sabem o meta, porque eu estou vendo que eles não sabem o meta, não precisa ter PhD não, só basta olhar. Mas só que você tem que ter coragem de falar com os 4 melhores jogadores da Liga LBFF de que eles não sabem jogar. Aí você chega e fala, aí eu falei assim, olha, eles não estudaram o meta, tanto é que quando eles começaram a estudar o meta, eles começaram a fazer buias e melhorar, e eu falei, não se ganha LBFF se não dominar todos os mapas. O Fluxo não domina Purgatório. E aí eles contrataram um analista, e na final da LBFF, Purgatório foi o mapa que eles mais pontuaram. Então, na verdade, qual é a conclusão que eu faço? Precisava de um analista na equipe, não é? Se melhora no Purgatório, podia ter melhorado nos 2 outros mapas. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. A comunicação é tóxica, se não é tóxica. Por exemplo, eu não posso falar nas internas, mas essa org que eu estou negociando, eu fui ver em podcast para conhecer o coach. Como é que o coach funciona? Será que ele vai gostar de trabalhar comigo? Porque eu tenho uma personalidade muito forte, né? Então, será que ele vai gostar de conversar comigo? E aí, eu assistindo um podcast do coach, eu já vi onde é que ele errou. Você entende? O erro existe. Se você tem bons jogadores, como, por exemplo, a Fúria no LoL. A Fúria tinha Super Fúria. Por que a Super Fúria não ganhou? Por que a Loud ganhou no segundo tempo? Você entende? Então, quer dizer, tem que saber o erro. Entendeu? O erro está ali. Agora, o psicólogo, essa é a forma como eu trabalho. Agora, eu não posso dizer como que escolhe o erro, porque foge de muitas coisas. Próxima pergunta. Boa tarde, primeiro. Falando um pouco de futuro agora, você tem muita experiência no LoL e no CS. Você já pensou em algo pro Valorant mais pra frente, já que é algo que meio que mistura um pouco dos dois? Também estou negociando com Valorant. Eu sou aquela que eu só paro de negociar quando eu assino um contrato. Mas eu estou com uma equipe no CBLOL e uma do Valorant, tá? Psicologia do esporte não é psicologia do Valorant. Não é psicologia do esporte do tênis, da natação. É psicologia do esporte. Quando você fala em esportes eletrônicos, não é do LoL, do Free Fire, do CBLOL, é dos esportes eletrônicos, que vai ter um perfil. Mas sim, Valorant tá bombando e tô nessa. Para uma organização nova, que não tem a capacidade de contratar um psicólogo para trabalhar, é possível que um manager ou um coach consiga estudar, assim, fazer um trabalho paralelo de psicólogo dentro da organização para começar? Tem, por exemplo, o Bazooka do Valorant, da Loud, que eu trabalhei no Campeonato Mundial do Coisa, eu falei assim, cara, Bazooka, você não precisa de psicólogo, você é bom pra cacete. Ele é muito bom, Bazooka é muito bom. Mas ele falou, Lua, não, peraí, o coach, quando ele está com muita pressão, ele também precisa de um psicólogo. Uma pessoa que seja isenta ao processo e que a gente possa estar lá. Mas sem menor dúvida, por exemplo, o Zac. O Zac é excelente, que está na Novezeta, CSGO. Mas também, cara, o Zac passou um ano comigo, 1 ano e meio comigo. É lógico que muita coisa é dele, sempre foi dele. Mas quando convive com o psicólogo, pega algumas técnicas que consegue. O K9 do Fluxo, o K9 é sensacional. Eu falei para o K9, assim, K9, eu te amo, você é o segundo melhor técnico. Primeiro sempre vai ser o Zac. Entendeu? Mas está de bom tamanho. Sim, o coach pode fazer. Não acho que o manager deva fazer.
Manager é manager, coach está na dinâmica da equipe. Agora, eu também vou fazer um curso para coach, tá? Agora, manager não tem como, você não tem como ter o acesso que o psicólogo tem e ter a isenção que o manager precisa ter para fazer o trabalho dele. Já deve estar faltando 5 minutos. Alguém mais? Manda aí, vem. Falando um pouco da questão da felicidade dos jogadores e do estado mental, quais são as estratégias e habilidades que podem ser desenvolvidas para você melhorar o seu estado emocional, até mesmo se blindar de possíveis habilidades? Ele está falando qual é a receita para ser feliz, basicamente. Estou traduzindo. O jogador, ele é feliz quando ele ganha, concorda? Você já viu algum jogador ganhar Major e tá triste? Não, tá? Mas, para você ganhar, você tem que estar bem. Então, tem que estar bem emocionalmente. Isso é atendimento clínico do jogador. Ele tem que estar bem taticamente. Ele tem que estar bem mecanicamente. Ele tem que estar bem com os jogadores em si. A comunicação precisa fluir. E quando o psicólogo, conseguir fazer isso tudo em tempo recorde, aí o jogador vai entrar no campeonato e vai falar, caceta, estou confiante. Quando o meu jogador entra confiante, eu sei que ele vai ganhar. Quando eu vi o Robô e o Tim entrando na final do CBLOL, porque eles me levaram para lá, eu tinha total certeza que a gente ia ganhar. Não a gente, Láudia, a gente, eu, Robô e Tim. Dane-se o verdinho, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, quando o jogador entra confiante, e ele só entra confiante quando ele está preparado. Não é só emocionalmente, não. Preparado, tecnicamente, mecanicamente, tudo. Aí ele entra confiante e ele entra no estado que a gente fala que é de flow. Isso aí daria uma outra palestra, tá? Mas o estado de flow é exatamente como os meus jogadores eu quero que eles joguem. Mais 5 minutos, guys. Mais alguma coisa? Quer falar? Mais alguém? Vai. Tá, falando de psicologia agora, como de todas as áreas que tem na psicologia para atuar, você acabou na de esporte? Tipo, não sei se você falou isso no início, mas... 5 minutos. Eu fui atleta, eu fui psicóloga do esporte por 20 anos, tá? Psicologia do esporte é uma área específica da psicologia há muito tempo. Então, quer dizer, tem a organizacional, tem a psicologia... Olha eu aqui, redes sociais, se vocês quiserem. A psicologia tem várias áreas. Estudar psicologia do esporte é uma área específica. Essa é a regra número 1. Tá? Agora, a psicologia do esporte geral, ela tem a especificidade da psicologia dos esportes eletrônicos. Aí sim, você vai no acerto e erro. Tá? Mas depois a gente conversa, porque tem coisas rolando aí, tem um curso rolando. Tá? Se vocês quiserem, o meu Instagram para jogadores, ele é muito bom. Tudo que eu falo no Instagram é indireta para jogador. Tudo que eu falo. Não acha que eu acordei inspirada, vou postar isso. Mentira. É tudo indireta para jogador. Mas o que eu falo é o seguinte, se é bom para aquele jogador, então vai ver que é bom para outros jogadores, tá? E o Instagram também tem algumas notícias para os psicólogos. E o Twitter é a fofoca do cotidiano. O Twitter é onde que as tretas acontecem. Por favor, não me deem hate. RT humilde. Se vocês quiserem, só RT humilde. Eu vou parar por aqui que o meu tempo acabou. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço também a Liga Digicom, que foi a liga que me trouxe para cá, para Natal, para todos esses eventos. Então, eu agradeço muito e eu espero que esportes eletrônicos aqui em Natal e no Nordeste sejam vibrantes, esteja vibrante e pulsante como eu vi aqui nesses eventos todos. Muito obrigada.